Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no dia 30 de maio, a Igreja faz memória de Santa Joana d'Arc. Ela que, desde muito jovem, ensinada a fé católica, recebeu aparições e divisões, que aparecia São Miguel Arcanjo e outros santos. E graças a essas visões, ela soube falar com os responsáveis. Na época, para escutar uma moça era muito difícil. Uma mulher guerrear, então, aonde já se viu? Mas Santa Joana d'Arc foi corajosa. E ao obedecer às visões que Deus dava, ela foi falar com o governante da França, no qual a França estava sendo invadida pelo Reino Unido. E para defender as suas posses e a catolicidade da França, eles foram em guerra e venceram. Mas, infelizmente, Santa Joana d'Arc sofreu com o seu processo, aonde acusaram ela de bruxaria, querendo, na verdade, não atingir Joana, mas queriam atingir aquele que governava, por causa de, muitas vezes, a influência católica era aquilo que os reis da França faziam, porque os reis da França, durante um bom período, foram profundamente católicos. O julgamento de Joana d'Arc foi triste. Inventaram várias calúnias, aonde ela sofreu. E quando, antes de queimá-la numa fogueira, perguntaram para ela, uma das perguntas que foi muito capciosa foi se Joana d'Arc estava em estado de graça. Se ela respondesse que sim, logo, sabemos que essa informação é muito impossível dizer a um ser humano, porque é só Deus que conhece e perscruta os nossos corações. Então ela não poderia afirmar que sim, mas dizer que talvez estivesse. Ou, se Deus assim permitisse, ela estaria. Mas também se ela respondesse que não, então ela era uma bruxa e realmente não foi visões que ela teve. Então, entre esse dilema de responder sim ou não, ela olhou para aqueles que o interrogavam e disse: não sei dizer, mas se eu estiver em estado de graça, que Deus assim permita que eu o continue. E se eu não estiver em estado de graça, que Ele me ajude na minha conversão. Tendo essa resposta que não agradou a ninguém, daqueles que queriam acusá-la e entregá-la, ela foi sentenciada. Joana d'Arc foi queimada viva. Mas nunca negou a sua fé. Antes ainda de seu corpo se perder no meio das chamas, ela viu um crucifixo, beijou e pediu perdão dos seus pecados, se algum pecado ainda tivesse em sua vida. Joana d'Arc nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus e ser tementes àqueles dons que Deus nos dá, aquelas visões ou tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. Porque graças ao seu testemunho, hoje nós vemos que a França durante um período ficou salva por causa das invasões do Reino Unido e principalmente salvando a catolicidade da França. Por isso que Joana d'Arc interceda lá no céu por cada um de nós, por nossos governantes e principalmente por aquelas pessoas que muitas vezes, por medo, negam a fé. Que as chamas que incendiaram o corpo de Joana d'Arc acalente também o nosso coração e fortaleça para que, se for preciso, nós também entreguemos o nosso corpo às chamas por amor a Deus. Santa Joana d'Arc, rogai por nós.